os incêndios devastadores que atingem Los Angeles. A gente tem 10 mortos até agora, esse número pode crescer, porque os bombeiros não conseguiram entrar em muitas das casas queimadas. A gente tem uma previsão ainda de novas destruições de casas, pessoas que estão desabrigadas, que tiveram de deixar as suas residências, mas, em médio e longo prazo, um problema de saúde pública, problemas respiratórios por causa da fumaça. Não há bombeiros suficientes, por exemplo, em Los Angeles, para atender a tantos casos. É uma situação extremamente caótica. É um dos piores incêndios florestais da história da Califórnia. E a gente vai para os Estados Unidos agora para olhar exatamente esse cenário, porque bairros inteiros foram consumidos. Então vamos ao vivo com a Priscila Yazbek para nos atualizar da situação da Califórnia. E Priscila, como o governo dos Estados Unidos tem atuado? Tem havido alguma ajuda federal? Sim, Uribe, boa tarde mais uma vez a você, a todos que nos acompanham. Infelizmente, o número de mortes, como você comentou, subiu. Agora são 10 pessoas que morreram por causa desses incêndios, que já são os piores incêndios a atingir o condado de Los Angeles, da história de Los Angeles. A Califórnia, que é acostumada a receber esses incêndios, mas que pela primeira vez eles têm 3 características diferentes, Uribe. Uma delas é a localização. Então, eles afetaram regiões que tem população local, que tem muitas casas, inclusive casas de multimilionários, de celebridades de Hollywood. O segundo ponto é que esses incêndios, eles acontecem, eles são amplificados pelos ventos de Santana, que são ventos, então, que aumentaram tanto a dificuldade para os bombeiros de sobrevoar os locais para tentar conter as chamas, mas que também fizeram com que as chamas se espalhassem. Um outro ponto também é que há meses não chove em Los Angeles, então o tempo seco também fez com que esses incêndios se amplificassem. Cerca de 10 mil estruturas foram destruídas, são mais de 141 quilômetros quadrados que foram afetados pelos incêndios, que é uma área 2 vezes maior do que a área de Manhattan, onde eu estou. E agora há essa preocupação também, como você mencionou, com a saúde da população, não só por causa dos incêndios que acabam no local onde eles estão acontecendo, mas também por causa tanto da fumaça que acaba se espalhando também para outras regiões, quanto também pela escassez de água. E, Uribe, agora começam também algumas responsabilizações sobre o que está acontecendo e se políticos são responsáveis por amplificar essa tragédia. E há acusações que são feitas à prefeita de Los Angeles, a Karen Bass, que não estava em Los Angeles quando os incêndios aconteceram. Ela que foi participar de uma posse de um presidente em Gana. Os incêndios começaram na terça-feira, ela só retornou na quarta-feira e ela enfrentou críticas porque o Serviço Meteorológico Nacional de Los Angeles já tinha avisado que seria uma semana de condições climáticas extremas de incêndio. A CNN chegou a perguntar para ela se ela não cogitou cancelar essa viagem, mas ela não respondeu e ela disse que estava o tempo inteiro conectada e atenta ao que estava acontecendo, mas ela chegou a ficar surpresa quando um repórter, logo que ela desembarcou, a perguntou se ela não se sentia culpada de estar viajando e ela ficou petrificada e não conseguiu, inclusive, responder. Também o presidente eleito Donald Trump tem feito fortes críticas tanto à prefeita de Los Angeles, que é democrata, quanto ao governador da Califórnia, o Gavin Newsom, que também é democrata. A gente chegou a falar sobre isso ontem aqui, que ele falou que há uma condução dos recursos hídricos na Califórnia, que é feita, e ali naquela região do condado de Los Angeles, que é feita para preservar uma espécie de peixe, que é o chamado Delta Smelt, que é um peixe que entrou em extinção e que teve sua população praticamente dizimada desde a década de 80. No primeiro mandato de Donald Trump, ele já tinha feito um memorando para pedir que as políticas ambientais relacionadas a esse peixe fossem desfeitas e que a gestão dos recursos hídricos da Califórnia passasse à esfera federal. E agora, mais uma vez, Donald Trump fala que a culpa é desse minúsculo peixe inútil, nas palavras dele, de 3 polegadas, o fato de que falta água na Califórnia para combater esses incêndios. Então, depois de toda a tragédia, começam essas acusações também. Só uma última informação, também Elon Musk, aliado de Donald Trump, acusou os políticos, tanto o governador da Califórnia quanto o prefeita de Los Angeles, por se preocuparem mais com pautas sobre diversidade do que com a proteção da vida dessas pessoas e a gestão da administração pública do local, da cidade, também do estado da Califórnia. Eu volto com você, Uribe.